Então, iniciamos a gravação da nossa aula de hoje, realizando a chamada aqui rapidamente, só está faltando Lívio. Se ele entrar, eu removo a falta dele. Bom, acredito que vocês já devem estar vendo o meu slide. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Essa é a primeira parte da nossa aula. Nós não vamos conseguir cobrir todo o conteúdo hoje, porque é um conteúdo um pouco mais denso. Então, a gente deve passar umas 2 semanas nesse conteúdo para que a gente o veja de forma superficial. Porque quando a gente fala de otimização, programação linear, e heurísticas, métodos exatos, é um conteúdo que a gente poderia passar um semestre inteiro somente nele. Então vamos recapitular aqui de uma forma bem simples e bem rápida o que é uma função linear. Então vocês lembram que a gente falou desse conceito já nas nossas últimas aulas, né, antes do recesso, que uma função linear ela é basicamente representada por uma reta. Qual é a função matemática que representa uma função linear, também conhecida como função afim? Quem lembra? Ax mais b? Ax mais b. A gente viu isso lá no ensino médio, né? Uma função linear, aquela do tipo ax mais b, onde A é o coeficiente angular, b é a nossa constante, né? Então isso aqui é basicamente uma função linear, onde se o coeficiente angular ele for positivo, é uma função crescente, ele for negativo, é uma função decrescente. Só recapitulando alguns conceitos matemáticos que vocês viram lá no ensino médio, né? Por que é importante a gente entender o que é uma função linear, né? A gente vem falando isso desde as primeiras aulas, né? Que dependendo do problema, se ele for um problema linearmente separável, a gente consegue tratar, por exemplo, com o perceptron de uma camada. Lembra que a gente falou sobre isso, né, meses atrás? E a gente vai aprofundar um pouco mais esse conteúdo, falando de uma técnica chamada de programação linear. Depois, a gente vai progredir, entender o que são problemas não lineares e falar um pouquinho de heurísticas e meta-heurísticas. Bom, voltando a esse slide aqui, vocês conseguem ver aqui uma reta. Então, essa reta ela é uma função afim, uma função linear, e ela é representada por qual equação? Hein, pessoal? Qual é a equação dessa reta? Quem me diz? Dou-lhe uma, dou-lhe É só o duas. AX, no caso, aqui? Não. Veja. AX, vamos escrever com o mouse aqui, não vai sair muito bonito não, mais B é o modelo da minha equação, né? Sim, perfeito, só tem um AX, né? Mas eu queria saber o valor. O valor dele, o valor dessa função é 2x. Tá aqui em cima. Só vocês darem uma olhadinha aqui, né? Então, essa função aqui é do tipo 2x, porque quando é zero, quando x é zero, y é zero. Ela toca aqui, ó, o ponto, ó. Quando x é 1, quando x é 1, y vai ser quanto aqui, pessoal? Quando x é 1, o y vai ser? Hã? 2 aqui, ó. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é? Quanto aqui? 4, né? Isso aqui é um ponto da reta, né? Isso aqui é um outro ponto. Com 2 pontos eu já consigo traçar a reta, né? Quando é zero, tá aqui o terceiro ponto que eu tinha falado para vocês, né? Tá aqui, perfeito. Quando ele é menos 1, isso aqui vai ser, quando ele é menos 1, ele é menos 2. Então tem uma reta aqui, perfeita, né? Então, isso aqui é uma função linear, né? Ela tem o formato de uma reta. Se
Se a minha função ela não tem o formato de uma reta, ela não é linear. Beleza? Claro isso aqui? Tranquilo, né? Sim, sim. Posso passar? Pode. Bom, por que a gente fala tanto, né, de função linear, problema linearmente separável, né? Vou usar essa figurinha que a gente já usou antes, tá? Aqui eu tenho dois grupos, né? E eu consigo passar uma reta aqui para separar esses dois grupos, o das bolinhas vermelhas e o das verdes. Quando eu consigo fazer isso aqui, eu chamo de problema linearmente separável, né? Então eu tenho várias técnicas, a gente vai ver algumas delas hoje, que eu consigo utilizar para resolver esse problema. Por que eu estou querendo discutir isso hoje com vocês? Porque quando o problema ele é linearmente separável, eu tenho um conjunto de ferramentas, ou seja, um conjunto de técnicas que eu posso usar para resolver esse problema. Nem sempre eu vou utilizar a inteligência artificial para resolver o problema, um determinado problema. Nem sempre eu vou usar, quando eu falo inteligência artificial, uma técnica específica, como por exemplo, redes neurais. Nem sempre todo problema que eu pegar, eu vou aplicar redes neurais. Não. Eu tenho que saber identificar o problema, entender aquele problema, saber se ele é um problema linearmente separável ou não, entender a complexidade, as combinações possíveis para a resolução daquele problema, para eu tentar aplicar uma determinada técnica. Tá? Eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro na aula de hoje. Então, já nesse segundo exemplo do lado direito, eu tenho um problema que é não linearmente separável. Eu não consigo traçar uma reta para separar esses dois grupos. Né? O exemplo que nós tratamos durante as nossas últimas aulas foi o problema do AND, que é o I, né, o OR, o OU, e o do SHORE, né, do OU exclusivo. Então aqui é um outro exemplo, né? Vocês conseguem ver aqui do lado direito que eu não consigo traçar uma reta nesse caso. Então, é um problema não linear do lado direito, um problema linearmente separável do lado esquerdo, né? Então, vamos ver um problema prático aqui, né, que a gente vinha tratando nas nossas últimas aulas, que é o AND, né? Quando eu tenho aqui no eixo X e no eixo Y, não imagine isso aqui como um plano cartesiano similar a esse aqui, tá? Isso aqui que eu estou colocando só para representar duas combinações, né? A combinação de duas variáveis, no caso. Aí 0 com 0 está aqui, né? 0 com 0, ele vai dar 0. 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 1. Então, isso aqui é basicamente o AND. Né? Ficou claro isso aqui para vocês, pessoal, ou não? Por que é 0, 0, 0 e 1? A gente já tinha falado sobre isso, né? Por isso que eu estou falando um pouco mais rápido. Mas está claro? Sim, sim. Ou não? Tá claro, sim. Deixa eu tirar a falta aqui de Lívio rapidinho. Pronto. Vou seguindo, pessoal. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou seguindo, tá? Então, como a gente tinha falado nas nossas últimas aulas, né? Boa tarde, Lívio. Aqui eu consigo passar uma reta e separo esses dois grupos, né? O grupo que é o grupo aqui dos zeros e dos uns, né? Então eu consigo dizer que isso aqui é um problema linearmente separável. Então, o que a gente viu foi que eu conseguia modelar isso aqui com um perceptron com uma camada só. O OU, né? Quando eu tinha 0 com 0, que é essa primeira bolinha aqui de baixo, dava 0. Né? Falso com falso, dá falso. Quando eu tenho 1 com 0, né? Verdade mais falso, no caso do OU, dá verdade, né? Quem está representando aqui com 1. Aqui no caso, 0 com 1, né? Que é falso mais verdade, vai dar verdade, dá 1. E aqui nesse outro caso, verdade mais verdade, como ele é o ou, né? Opa, ele vai dar
verdade. Então a gente vai ter isso aqui, né? Essa imagem aqui, 1 e 0, onde eu consigo também traçar uma reta e separar esses dois grupos. Por isso que eu chamo esse problema também de linearmente separável. É exatamente esses exemplos que a gente acabou de ver. Então aqui que eu consigo traçar uma reta aqui separando essas duas populações. Então esse problema é um problema linearmente separável. Já nesse caso aqui ele é não linearmente separável. Ok. A gente viu que o XOR, né, é o ou exclusivo, onde ele vai ser verdade só quando a gente tem uma combinação alternada das variáveis, né, ou verdade com falso ou falso com verdadeiro, que daí ele vai dar verdade. Nesse caso aqui, verdade com verdade, ele vai dar falso. Esse outro caso aqui, falso mais falso, ele vai dar falso. Ou seja, 0 com 0, ele vai dar 0. Aqui, 1 com 1, né, ele vai dar 0. Nos outros casos, né, 1 com 0 e 0 com 1, ele vai dar verdade. No caso aqui foi 1 mais 0 igual a 1. Nesse outro caso aqui foi 0 mais 1 igual a verdade. Claro isso aqui também, né, pessoal? Sim, sim. Estou só recapitulando para a gente entrar no próximo conteúdo agora. Então a gente viu que isso aqui, ele é um problema, o quê? Linearmente ou não linearmente separável? Eu consigo traçar uma reta para separar essas duas populações. Por exemplo, se eu traço essa reta aqui, que não está bem uma reta, mas se eu traço essa reta aqui, eu consigo separar de um lado o que é 0 e o que é 1? Sim ou não? Não. Não. E se eu fizer assim? E agora? Está separado? Não. Ou assim? Também não. Então, percebam que não dá para traçar uma reta aqui, né? Que separe exatamente o que é 1 e o que é 0. Não dá. Por quê? Porque isso aqui é um problema não linear. Né? Então não tem como, professor, passa aqui cortando aqui. Não dá. O 0 fica de um lado, fica do outro junto com o 1, né? Não tem como. Então, esse aqui é só um exemplo bem básico, tá? De um problema não linear. Quando a gente fala de um problema não linear, a gente volta para essa equação aqui. Essa função é do tipo ax mais b. Né? O que é uma função diferente do tipo ax mais b? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, pessoal. Se eu tenho uma função aqui, f de x igual a 5. Isso aqui é uma função linear, sim ou não? O que vocês acham? É. No caso, seria só o B aí, né? Exato. O x é 0, né? Hum. E essa aqui, 3x menos x mais 10. Isso aqui é uma função linear, sim ou não? Aí eu não sei. E aí, o que vocês acham? Quando é linear, né, quando tem só uma variável, X com x eu posso subtrair, né? Vai ficar 2x mais 10. Ah, sim, entendi. Essa aqui também é uma função linear. Uhum. Então, se eu tenho aqui f de x igual a menos 3x. Isso aqui é uma função linear? é. É. É também. E se eu tenho f de x
igual a 3x ao quadrado. Isso aqui é uma função linear? Não, não. Sim ou não? Aí, Vamos mudar aqui rapidinho. Se eu tenho f de x igual a 3x vezes x. Isso aqui é uma função linear? E aí? Isso aqui é uma função linear? Sim ou não? Não, gente, isso aqui não é uma função linear. Não. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa de 3x ao quadrado. Isso aqui é uma função exponencial, né? É uma função quadrática, que ela tem o formato de uma parábola, né? Lembram disso, né? Então isso aqui é uma função não linear. Beleza? beleza. Se o meu f de x eu tenho um expoente maior do que 1, 3x ao quadrado, 3x ao cubo, 3x à quarta, quinta, sexta, isso é uma função não linear. Claro? É, uma parábola, né? Quando é quadrado, quando é uma função quadrática, sim, é uma parábola. Então, uma função linear, ela é do tipo ax mais b. Beleza? Claro isso? Beleza. Se eu tiver qualquer expoente maior do que 1, a minha função ela é não linear. Ok. Dito isso, a gente começa a entender agora, a gente começa a trabalhar um conceito chamado de otimização, né? Tem uma área da ciência que pesquisa como a gente pode otimizar um determinado problema para encontrar a melhor solução. Essa área é chamada de pesquisa operacional. É uma área assim gigantesca, tem diversos livros assim gigantescos de pesquisa operacional. É uma área assim fantástica, tá? Gosto bastante dessa área de pesquisa operacional. Acho que eu tenho aqui ao meu lado aqui 2 livros de pesquisa operacional. Deixa eu pegar um deles aqui. Um deles que eu gosto bastante é esse aqui, ó. Deixa eu abrir minha câmera para mostrar para vocês. Você deve estar conseguindo ver aí, ó. É esse aqui, ó. Introdução à pesquisa operacional do Frederick Heiler, né? Do Gerald Lieberman. Estão vendo aí? Não, professor. Tá Oi? no slide ainda. Tá o quê? Tá no slide. Vocês não conseguem ver minha câmera, não? Não. Tem certeza? Eu consigo. Tá aqui embaixo, ó, pequenininho. Deixa eu mudar o foco para ela. Peraí, vice. Pronto. E agora, estão vendo? Sim, tá certo. É porque tá em tela cheia. Eu tô no celular. Entendi. Deixa eu desmarcar aqui agora. Acho que eu marquei aqui. Como é que volta para o slide? Pronto, marquei o slide agora. Então, esse livro aqui é um livro muito bom, né? É um livro muito denso. Muito denso porque, assim, ele vai desde programação linear é o primeiro conteúdo a ser abordado, né? Depois ele vai para a cadeia de Markov, ele vai para o modelo de otimização em rede, ele vai para o simplex, que é um método de resolver programação linear. Então ele mostra através de álgebra linear como resolver o problema. Ele vai para heurística, meta-heurística, programação inteira, programação dinâmica. Então, assim, é um livro Teoria dos Jogos. É um livro muito bom. Recomendo, caso vocês tenham curiosidade de entrar mais a fundo na pesquisa operacional. Mas a gente vai ver de maneira assim, bem superficial, em 2 semanas, alguns conceitos importantes para a gente fazer o contraponto à inteligência artificial. Porque quando a gente usa, inclusive, meta-heurísticas, a gente vai falar, por exemplo, do GRASP, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar de algoritmos genéticos,
associado a técnicas de inteligência artificial, né? Muito comum, por exemplo, a gente utilizar junto com redes neurais, que nem a gente viu aquele problema do estacionamento do carro. Lembra daqueles vídeos? Que o carro vai tentando percorrer uma pista, e daí a gente tem várias gerações, né? De vários carrinhos, até ele conseguir dirigir direitinho durante uma pista. Lembra que a gente viu esse vídeo na nossa aula? Lembra do vídeo do dinossauro também? Que vai jogando aquele joguinho do Chrome, né? Que quando tá offline, o dinossauro vai pulando. A gente viu esse videozinho. Aquele vídeo do carro, quanto o vídeo do dinossauro. A técnica utilizada ali foi algoritmo genético com aprendizado de máquina, né? Com redes neurais. Então a gente vai ver um pouquinho, né, desse contraponto, né, de técnicas de otimização, quando que a gente deve utilizar redes neurais, uma técnica de machine learning, quando que a gente vai utilizar uma meta-heurística, como GRASP, como busca tabu, né? Enfim, dando conceito genérico, assim, o que é otimização, né? O conceito básico é encontrar a melhor solução. Otimizar é encontrar a melhor solução possível, né? Essa parte aqui é importante, tá, professor? Mas como assim? Só essa frase o senhor já vai falar sobre ela? Já é uma frase pequena, mas que já dá para a gente ter uma discussão muito grande. Porque o que é a melhor solução possível? Quando a gente fala de otimização, nem sempre a gente consegue encontrar a melhor solução. Tem uma diferença entre a melhor solução e a melhor solução possível. Por quê? Determinados problemas, a gente fala que do ponto de vista combinatório, ou seja, entre todas as combinações possíveis, é impossível encontrar computacionalmente, né, a gente avaliar todas as soluções para dizer qual é a melhor. Conseguem compreender isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente pode ter que entregar um produto em diversas cidades. E a gente tem que visitar cada cidade. Esse é um problema clássico chamado de problema do caixeiro viajante. Não sei se vocês já ouviram falar desse problema. Então, vocês têm que passar em cada cidade vendendo um determinado produto ou um conjunto de produtos. Mas o que você quer fazer? Você quer passar uma vez só em cada cidade, para você não ficar rodando e gastar, por exemplo, muita gasolina. Se você tiver de carro, se tiver cavalo, para você não cansar o cavalo, enfim, que seja. Se eu tenho muitas cidades, eu tenho muitas combinações possíveis. Eu posso combinar, passa pela cidade 1, depois 3, depois a 5, depois a 7, depois a 2, aí eu tenho que voltar para 1, porque tem uma ponte que eu sou obrigado a voltar, passar pela cidade 1 de novo. Então tem um conjunto de combinações muito grande de soluções possíveis, né? Eu posso ter uma solução passando por um conjunto X de cidades, ou posso ter outra solução. Então eu tenho várias soluções. As possíveis soluções, as possíveis combinações que me dão uma solução podem ser, assim, gigantescas. Então, computacionalmente, pode ser que demore anos para a gente testar todas as soluções para dizer, olha, essa aqui é a melhor solução. E como que a gente disse que é a melhor? Tem um custo. Toda solução tem um custo. Por exemplo, pode ser a distância, percorrer a menor distância, o menor tempo, o que gaste menos. Daí a gente começa a testar para tentar determinar qual é a melhor solução. Claro até aqui? Ou tá com alguma parte ficou confusa? Tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Então, quando a gente fala de... Iago ia falar alguma coisa? Não, falei que tava tranquilo. Beleza. Então, quando a gente fala de melhor solução possível, a gente quer dizer o seguinte: a gente pode não encontrar a melhor solução, mas a gente vai tentar encontrar uma boa solução que seja próxima da melhor solução possível. Então, muitas vezes, quando a gente usa uma técnica de otimização, a gente está buscando
encontrar uma boa solução, não necessariamente a melhor solução possível. Por que isso é muito interessante e muito importante de vocês entenderem? Quando a gente usa uma técnica de inteligência artificial, ela não é ótima. A gente não consegue determinar a melhor solução. Pode ser até que a gente encontre uma técnica que, para um determinado problema, ela acerta 100% dos casos, mas a gente tenta buscar uma solução próxima da ótima, no caso. É por isso que a gente tem tantas métricas para avaliar se aquela técnica que a gente está utilizando de inteligência artificial, seja utilizando machine learning, seja utilizando deep learning, né, que são redes neurais basicamente, se ela é boa ou não. Mas perceba que ela sempre tem uma taxa de erro, porque a gente não espera encontrar uma solução 100% perfeita. A solução 100% perfeita é a solução ótima. A gente vai ver agora exemplos onde a gente consegue encontrar a solução ótima com outras técnicas. A gente vai ver uma técnica que a gente chama de um método exato, né? Quando a gente tem um método exato, é porque a gente consegue encontrar a melhor solução. A gente prova matematicamente que aquela é a melhor solução, que aquele é o método exato que a gente está utilizando. Uma das técnicas é programação linear. Programação linear, uma técnica matemática onde a gente consegue descrever o problema através de equações lineares. A gente joga no computador. Por debaixo dos panos, o computador usa um algoritmo chamado simplex. Daí ele dá a melhor solução possível para aquele problema. Pode até ter outra solução, mas não é melhor do que aquela que ele encontrou. Tá? Então vamos ver esse problema daqui a pouquinho. Aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. E quando a gente fala de otimizar, um outro ponto importante é que quando a gente fala de encontrar uma solução ótima, ou uma solução próxima do ótimo, uma solução possível, a gente vai estar sempre pensando em algo que a gente está buscando maximizar ou minimizar. Então, quando a gente for tratar do nosso problema, tem que identificar se a gente está querendo maximizar ou minimizar aquele problema. Exemplo, você pode modelar um problema de uma empresa onde a gente está tratando, na minha função, objetivo, no lucro. Se eu quero tratar do lucro, se eu descrevo matematicamente em funções lineares o meu lucro, e essa é a minha função objetivo, tu acha que o lucro a gente vai maximizar ou minimizar? Maximizar. Maximizar. Se eu sou dono da empresa, eu quero maximizar o meu lucro, eu não vou querer minimizar. Ah, mas se no meu modelo matemático eu estou tratando da perda. Ah, eu vou produzir lá uma chapa de aço que eu tenho que cortar e etc. E a chapa ela é grande, eu tenho que cortar em pedaços. E daí eu quero minimizar a perda. Então eu vou querer minimizar, não vou querer maximizar a perda. Então, quando a gente fala de otimização de um problema que eu quero encontrar uma solução, geralmente eu vou estar querendo ou maximizar ou minimizar algo, tá? Então, quando a gente fala de otimização, eu vou querer otimizar o quê? Né? Mas, professor, como assim otimizar? Tem vários problemas, né? Eu estou falando aqui de alguns problemas clássicos, né? Eu posso ter, por exemplo, o problema do menor caminho, né? O problema do caminho mínimo. Assim, professor, eu vou sair daqui de Salgueiro para o Rio Grande do Sul. Daí eu tenho várias rodovias para chegar lá. Mas eu quero chegar pelo caminho mínimo. É o menor caminho possível. Bom, eu tenho uma combinação de caminhos que eu posso seguir, né, que pode tomar muito tempo ou um curto intervalo de tempo. Pode ser o caminho mínimo. Né? Então, esse é um problema clássico, que a gente chama de problema do caminho mínimo. Né? A gente tem heurísticas, meta-heurísticas muito boas. A gente consegue também utilizar a programação linear para resolver o problema do caminho mínimo, mas até certo ponto. Porque como eu falei para vocês, né, todo problema ele tem um conjunto de soluções. A gente pode ir testando todas as soluções, todas as combinações possíveis. Mas se o número de combinações ele é muito grande, e vamos supor que eu demore 1 milissegundo
para analisar o custo de cada combinação. 1 milissegundo. Ah, mas se eu tenho 10 bilhões de combinações possíveis. 10 bilhões. Se cada um tomar 1 milissegundo, você pega aí 1 milissegundo vezes 10 bilhões, você vai demorar décadas, séculos para encontrar aquela solução. Não sei se vocês conseguem perceber a sutileza disso, né? Se eu tenho um problema, que eu tenho uma explosão de soluções, geralmente são problemas que a gente chama de problemas exponenciais, onde se eu adiciono uma variável a mais, o meu problema ele passa de algumas centenas ou milhares de soluções para milhões, bilhões de soluções possíveis, aí eu não consigo computacionalmente, né, botar 300 computadores lá processando, mesmo assim vai demorar alguns anos para poder encontrar uma solução. Não sei se vocês lembram, por exemplo, de um filme, acho que eu mostrei para vocês lá no primeiro período, não sei se vocês pagaram comigo metodologia. É um filme chamado O Jogo da Imitação, do Alan Turing. Vocês já viram esse filme? Já, já. Naquele filme, por exemplo, ele tenta quebrar, ele testa lá combinações para quebrar um código de criptografia. Daí ele começa a fazer simplificações, porque o número de combinações é gigantesco. Matematicamente ia demorar, computacionalmente ia demorar décadas para ele encontrar aquela combinação que estava sendo utilizada, aquela chave, né, de criptografia. E isso é um dos princípios da criptografia até hoje em dia, né? E para o cabo quebrar uma chave, ele tem que analisar diversas combinações para determinar qual é aquela chave que faz sentido. E daí, computacionalmente, é muito custoso. O cabo demora décadas para fazer isso, né? Tem até uma discussão dentro se o computador quântico vier a funcionar um dia, o poder de processamento vai ser tão grande que os algoritmos de criptografia eles não vão fazer mais sentido, eles vão ser quebrados rapidamente, né? Então, voltando para esse slide aqui, tem outros problemas clássicos, como o problema do caixeiro viajante, que é um problema que eu já citei para vocês agora há pouco na aula, que é o problema que eu vou ter que visitar algumas cidades para vender algumas coisas, e eu quero visitar repetidas vezes, o mínimo de cidades repetidas vezes. Eu não quero visitar a mesma cidade mais de uma vez. Por que que eu posso ser obrigado a visitar mais de uma cidade? Porque pode ter uma ponte que liga a uma cidade que é isolada e eu tenho que voltar por essa ponte. Então eu acabo visitando, por exemplo, a mesma cidade 2 vezes. Porque eu passei por ela, vendi o que eu tinha para vender, fui para outra cidade, mas eu tenho que voltar, porque é um beco sem saída, é uma ilha, por exemplo. Eu tenho que voltar pelaquela mesma cidade. Visitei ela 2 vezes. Mas dependendo do caminho que eu siga, eu posso estar meio que em círculo, aí visito a mesma cidade 2 vezes sem necessidade. Então tem um problema do caixeiro viajante. Ele é diferente do problema mínimo, do caminho mínimo, porque eu tenho que obrigatoriamente passar por determinados pontos. Problema do caixeiro viajante. Tem o problema do roteamento de veículos. Eu tenho que seguir uma rota, mas eu tenho uma capacidade. Seria, digamos assim, um plus do caixeiro viajante. Eu tenho que passar por determinados pontos, mas eu tenho que levar em consideração uma capacidade que eu tenho de carregar. Tem um problema de localização de instalações, que em inglês a gente chama de facility location, né? O que é esse problema? Eu tenho que colocar, vamos supor que aqui em Salgueiro eu não tenha escola. Não tem nenhuma escola. Nem o IF, nem o EREM, nenhuma escola privada, que tem aqui os pais e mestres, progressiva. Eu não tenho nenhuma dessas escolas. Eu tenho que colocar um número de escolas em determinados lugares, eu tenho a opção, né? Eu tenho, vamos supor, 20 lugares que eu posso colocar escolas. Mas aí eu tenho uma capacidade de cada escola para atender a demanda de alunos, etc. Onde eu vou colocar essas escolas para atender esse meu problema para atender os alunos daquela região, aquela demanda. Então, a gente chama isso de problema de localização de instalações. E são problemas clássicos. Por que a gente chama isso de problemas clássicos, né? Obviamente que são, eu estou mostrando aqui 4, mas tem dezenas de problemas clássicos na literatura, onde a gente já tem uma solução
um algoritmo, uma meta heurística ou um método exato que me dá a melhor solução ou uma solução ótima em tempo que a gente chama polinomial. O que é um tempo polinomial? Quando a gente tem um problema polinomial, a gente consegue tratar ele rapidamente, a gente consegue processar rapidamente no computador. A gente bota para executar e encontra uma solução de forma rápida. Tranquilo até aqui, é porque é um conjunto de termos, talvez algum deles tenha ficado confuso. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tá indo. Não, mas vocês podem falar, professor, essa parte não ficou tão clara. Aí eu repito, tento explicar de outra forma também. Não, mas dá para compreender, sim. Beleza. Em resumo, né, pessoal, na literatura tem vários tipos de problemas. Às vezes a gente se depara com um problema, a gente acha que é um problema novo, acha que é um problema novo, ninguém nunca resolveu, não tem uma solução boa para isso aqui, mas tem. Professor, como que eu vou saber se eu estou me deparando com um problema, qual é o problema clássico, que é homônimo, né, que eu posso pegar uma solução que já existe para resolver aquele problema? Bom, para isso, você tem que conhecer os problemas clássicos. Aí, quando você enxergar um problema na realidade, você vai, isso aqui é um problema do caminho mínimo. Esse aqui é um problema do caixeiro viajante. Isso aqui é um problema de facility location, set covering. E daí vai, você tem que conhecer. Você não conhece os problemas clássicos que já tem uma solução ótima ou quase ótima, não vai ter como você fazer esse mapeamento. Tá? Bom, por que eu estou falando isso aqui? Eu quero expandir o universo de vocês, né? Para vocês não pensarem que só existe inteligência artificial para resolver os problemas. Não, de modo algum. Daí, a gente começa a tentar caracterizar o nosso problema, né? Nosso problema, quando a gente quer otimizar algo, a gente percebe que a gente tem uma quantidade limitada de recursos. Por quê? Porque se eu não tenho recurso limitado, não tem para que eu querer otimizar. Né? Realmente não faz sentido. Porque eu posso ter um custo, né? Esse custo para mim é dinheiro, então eu tenho um limite que eu quero gastar. Ou é um pedaço de terra que eu quero plantar algo. E daí eu tenho um limite de terra para plantar, não posso plantar mais do que aquilo ali. Então eu tenho um recurso limitado. Então quando a gente fala de otimização é porque eu quero otimizar algo que eu tenho um limite de recurso, seja ele de dinheiro, seja de terra, né? Hipoteticamente, né? E tem que ter alternativa. Né? Tem que ter alternativa para a utilização dos recursos. Porque se eu não tenho alternativa, por exemplo, eu tenho a terra, eu posso plantar o milho, o abacate, o arroz, ou um pouquinho de cada. Né? Depende da minha demanda, depende do preço de venda. Se eu não tenho alternativas para utilizar o recurso, não tem como eu otimizar. Eu só posso otimizar algo que eu tenha alternativas. Tem que ter um objetivo. Né? Eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Maximizar o lucro, minimizar a perda. Então a gente tem alguns conceitos básicos que a gente chama de variável de decisão. Então, as variáveis que o meu problema que eu vou modelar, né, que eu vou criar um modelo. O modelo é uma simplificação da realidade, tá? E eu tenho uma variável de decisão, que é uma variável que ela vai ser modificada para otimizar o meu problema, a minha solução, né? Para minimizar ou maximizar. Por exemplo, um exemplo muito simples é a quantidade de milho, por exemplo, que eu vou plantar na plantação, ou de arroz. Eu tenho um valor, eu não sei que valor é esse, eu não sei quanto daquele pedaço de terra que eu tenho, eu vou plantar, por exemplo, milho, ou quanto que eu vou plantar arroz. Então, isso é uma variável de decisão. São variáveis que têm um valor, têm um range, que eles podem variar, e eu não sei qual é o melhor número que se encaixa ali para encontrar a minha solução. A minha função objetivo é a função que eu quero maximizar ou minimizar. Exemplo muito simples, né? A minha função objetiva é maximizar o meu lucro. Ou a minha função objetiva é minimizar a minha perda. Né? E tem as restrições. As restrições do meu problema, elas são condições que eu tenho que seguir obrigatoriamente. Por exemplo, né?
eu tenho que atender a X estudantes nessa escola, é obrigatório. E não pode nenhum dos estudantes morar a mais de 6 quilômetros da escola. Também é proibido. Tem que ser numa área menor do que 6 quilômetros. Ele não pode ficar mais distante do que isso da escola, porque não tem transporte público. Ou eu sou obrigado a plantar 10 quilos de arroz, no mínimo. Isso é uma restrição, o meu problema. Então, isso aqui são os 3 pilares de qualquer problema de otimização. É identificar quais são as minhas variáveis de decisão, qual é a minha função objetivo e quais são as minhas restrições. Então, basicamente, né, função objetivo é um problema que é relevante e eu defino o quão custoso é computacionalmente, né, aquele problema no modelo, pode ser no modelo matemático, né, que é o que a gente vai fazer. A gente pode determinar o mínimo ou máximo local e o critério de parada. Né? O que é basicamente o critério de parada? Como eu falei para vocês, eu posso ter um problema que tem esse número de combinações gigantescas. Eu posso fazer com que o computador comece a examinar soluções e comece a ver o custo de cada solução para encontrar a melhor solução. Aí pode ser que ele não consiga testar todas. Daí eu defino um critério de parada. Olha, processa aí 200 fors, né? Não fica dentro 200 vezes no loop procurando uma solução. Ou 30 minutos, ou 2 horas, ou uma semana. Então, às vezes eu preciso definir um critério de parada. Que é o momento que o algoritmo conclui. Não necessariamente ele vai encontrar a melhor solução dentro daquele critério de parada. Então, função objetivo é o que eu quero maximizar ou minimizar do meu problema, né? Eu posso ter um mínimo ou máximo, eu posso encontrar o ponto mínimo ou ponto máximo. Quando a gente fala de ponto mínimo ou máximo local, a gente pode ficar, às vezes, preso numa solução que não é a ótima. Né? O ideal é a gente encontrar um máximo global ou um mínimo global. Né? O mínimo local, às vezes, é uma solução intermediária ou uma solução até mesmo ruim. O ideal é a gente encontrar a solução ótima, que é basicamente um mínimo global ou máximo global, em outras palavras. Vamos para um exemplo aqui prático de programação linear, né, para a gente tentar clarear algum desses conceitos. Né? Eu peguei um exemplo aqui bem simples de programação linear. Aqui é um modelo, né, às vezes parece um pouco complicado a primeira vez que a gente vê. Aqui é uma estrutura de um problema a gente chama de LP, é o termo mais comum, né, que é Linear Programming, ou em português a gente pode chamar de PL, né, Programação Linear, ou LPI, Linear Programming Integer, né, que é um problema de programação linear inteira. Basicamente você vai ter uma função que você quer maximizar, que é aqui minha função objetivo, e eu vou ter algumas restrições que eu preciso atender. Vamos colocar isso agora no exemplo prático, tá? Eu preciso seguir alguns passos. Identificar e esclarecer o meu problema, né? Definir o problema, formular e construir um modelo matemático, que é o que a gente vai fazer agora, obter a solução para o modelo, testar o modelo, avaliando a solução, executar a análise sensitiva, ver se faz sentido a solução que foi encontrada, implementar e manter aquela solução. Então vamos aqui para um problema bem simples, tá? Eu vou ler aqui e daí vocês me direm se está claro ou não. Suponha que para construir uma casa popular por mês, veja, construir uma casa por mês, uma construtora necessite de 2 pedreiros e 4 serventes. Para construir uma casa, eu preciso de 2 pedreiros e 4 serventes. Claro isso, eu levo um mês. Em um mês, eu construo uma casa com 2 pedreiros e 4 serventes. Se eu tiver 4 pedreiros,
e 8 serventes, eu construo 2 casas no mês. Claro isso aqui? Sim. Beleza? Então, para construir um apartamento, veja só, para construir um apartamento no mesmo intervalo de tempo, ou seja, em um mês, a mesma construtora necessita de 3 pedreiros e 8 serventes. Por que 3 pedreiros e 8 serventes? Porque é maior. Então, eu vou precisar de mais pedreiros e mais serventes. A construtora possui um efetivo total de 30 pedreiros e 70 serventes. Veja que isso aqui é minha restrição. Só tenho isso aqui de funcionário, eu não posso ultrapassar isso aqui. Tá? Tenho no máximo 30 pedreiros e 70 serventes para ser utilizado dentro daquele mês. A construtora obtém um lucro de R$ 3.000 na venda da casa e de 5.000 na venda de cada apartamento. E vamos supor que tudo que a construtora produz, tudo seja vendido. Qual é a quantidade ótima de casas populares e apartamentos que uma construtora deve construir para que ela obtenha um lucro máximo? Isso aqui é um problema clássico de programação linear. Não preciso usar uma outra técnica, porque é um problema simples de ser modelado e rápido de encontrar a solução. Depois que eu modelo, isso aqui é um modelo de 4 linhas, basicamente, e rodo com a biblioteca de programação linear, ele encontra isso aqui em, sei lá, menos de um segundo, né, a solução para isso aqui. Daí ele vai me dizer quantas casas e quantos apartamentos eu vou construir para ter um lucro máximo. Professor, como assim? Não é melhor eu construir tudo de apartamento, dado que é 5.000? Não necessariamente, porque eu tenho um custo maior com pedreiros e serventes. Ah, então constrói tudo de casa, que eu tenho 2 pedreiros e 4 serventes. Não necessariamente também. Eu posso encontrar uma solução ótima que me diz assim, olha, quantas X casas, Y no apartamento, e daí vai ter o lucro máximo. E daí é esse número que eu quero, que maximize o meu lucro, dado o quantitativo de funcionários que eu tenho contratados, que são 30 pedreiros e 70 serventes. Beleza? Eu vou dar só um exemplo aqui, né? Se eu falar assim, vamos construir 15 casas. Dá para construir 15 casas? Dá. 15 vezes 2 pedreiros dá 30 pedreiros, né? Então tem esse quantitativo. 15 vezes 4 dá 60 serventes, né? 15 vezes 4, 60 serventes. Dá para construir 15 casas. Vou ganhar aqui 15 vezes 3.000, 45.000, vai ser meu lucro, né? Mas daí 10 serventes vão ficar ociosos. Não tenho 70? Mas se eu for construir só casa, eu uso todos os pedreiros que eu tenho, né? Os 30, né? Para construir 15 casas. Mas eu vou usar 60 serventes. 10 serventes vão ficar ociosos. Será que não tem uma combinação melhor, onde eu posso usar esses serventes e esses pedreiros para que ninguém fique ocioso, produza casas e apartamentos para que eu tenha um lucro máximo? Percebe a possibilidade aqui que eu tenho, né? Ficou claro esse problema, pessoal? Deu para entender? Assim, professor. Percebe que aqui eu tenho várias soluções, eu posso construir 5 casas e, sei lá, 5 casas e 5 apartamentos, posso construir 6 casas e 5 apartamentos, mas qual é a melhor solução? Percebe que eu tenho N soluções possíveis. Eu posso construir 0 casas e 0 apartamentos. Qual vai ser meu lucro? Zero. Mas é uma solução. 0 casas, 0 apartamentos. Mas aí eu estou minimizando o meu lucro. Meu lucro está sendo zero. Beleza? Beleza? Então eu consigo fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero maximizar a quantidade de casas e apartamentos. X é o número de casas que eu estou construindo e Y é o número de apartamentos. Essas são as minhas variáveis de decisão. Eu quero saber isso aqui. Quantas casas, quantos apartamentos. Então, eu quero maximizar esse número.
quero um número que eu multiplique, que é x vezes 3.000 e y vezes 5.000, que me dê o lucro máximo. Então, basicamente, eu preciso saber o quê? O número de casas, o número de apartamentos. Beleza, mas se eu não tem nenhuma restrição, para o computador ele vai dizer o quê? Ah, beleza, você quer maximizar isso aqui? Infinitas casas, infinitos apartamentos. Você vai ter lucro infinito. Ah, mas eu não posso construir infinitas casas, infinitos apartamentos. Eu tenho algumas restrições que eu tenho que levar em consideração. Por exemplo, se eu multiplicar aqui o número de... Esse aqui é o número de pedreiros que eu tenho, né? Se eu for construir X casas, eu vou precisar de 2 pedreiros, pelo menos. E se eu for construir Y apartamentos, eu vou precisar de 3 vezes Y pedreiros. Então, esses dois números aqui, somados, eles têm que ser menor do que 30, porque eu só tenho 30 pedreiros. É a minha restrição. E se eu for construir casa, eu preciso de 4 assistentes, né? 4 ajudantes. Então, se eu vou construir X casas, eu preciso de 4 ajudantes. Se eu for construir Y apartamentos, eu preciso Y vezes 8 ajudantes. Esse número somado ele tem que ser menor do que 70. Então, isso aqui são minhas restrições. Por quê? Porque eu só tenho 30 pedreiros e 70 ajudantes. E eu sei que para construir uma casa eu preciso de 2 pedreiros e 4 ajudantes. Para construir um apartamento eu preciso de 3 pedreiros e 8 ajudantes. Claro isso aqui? Claro, professor. Todo mundo entendeu? Olha que daqui a pouco vem o exercício. A hora de perguntar é agora. Tranquilo isso aqui? Beleza, isso aqui é um exemplo bem simples, tá? De programação linear. Que se eu jogar isso aqui, se eu transformar isso aqui em código e jogar lá no meu, a gente chama de solver, que é o programa que resolve isso aqui, ele vai me dar esse número aqui, que é minha variável de decisão, ele vai me dar esse x e esse y. Se eu falar para ele, olha, que eu quero, ao invés de maximizar, eu quero minimizar, ele vai dizer, beleza, tu quer minimizar? Então joga o x para 0 e o y para 0, então tu vai ter 0 aí. Então tu está minimizando. Veja que eu preciso definir se o meu problema é de maximização ou de minimização. E eu ainda digo mais, se eu permitir que x e y seja negativo, que não dá para ser, dá para construir menos uma casa, né? Mas se eu não amarrar isso matematicamente, falar, por exemplo, aqui, colocar na minha restrição que x tem que ser maior ou igual a 0, ou que y tem que ser maior ou igual a 0, e eu falo que eu quero minimizar, ele vai tender isso aqui para menos infinito. Ele vai jogar isso aqui para menos infinito. Se eu tiver uma restrição, por exemplo, que diga o seguinte, olha, eu tenho obrigatoriamente que construir 2 casas. Então, x tem que ser maior ou igual a 2, obrigatoriamente, porque eu preciso construir 2 casas. E um apartamento, obrigatoriamente. Então, y tem que ser maior ou igual a 1. Perceba que essa é uma restrição que vai obrigar a construir 2 casas e um apartamento. Eu não posso encontrar um valor para x que seja menor ou igual a 2, menor do que 2, nem menor do que 1. Então, eu adicionei 2 restrições a mais aqui. Supondo, né, que eu tenho a obrigatoriedade de construir um mínimo de casa, um mínimo de apartamento. O legal disso aqui, pessoal, é que isso aqui é muito poderoso. Por que isso aqui é muito poderoso? Isso aqui é um exemplo bem simples, como eu falei para vocês, né? Tem várias técnicas que a gente... Técnica de modelagem, né, em programação linear, que a gente consegue utilizar para pegar um problema e transformar ele em equações lineares. A gente joga isso aqui em Python, Java, né, com um solver, né, que é um programa que resolve essa equação, na verdade, esse conjunto de equações, e daí ele vai nos dar a melhor solução possível, né? Programação linear é um método exato que dá a melhor solução possível. Então, se eu consigo modelar meu problema em equações lineares, que são computacionalmente
fáceis de serem resolvidas, né? Em tempo que a gente chama de polinomial. Eu não tenho para que utilizar uma outra técnica. Não tenho para que buscar uma heurística, ou uma meta-heurística, ou uma técnica de inteligência artificial que não garante que a minha solução vai ser uma solução ótima. Programação linear garante que a solução ela é ótima. Eu consigo provar matematicamente que essa é a melhor solução possível. Como que eu transformo isso aqui num código, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Você deve estar vendo a minha tela agora, né, com um exemplo aqui. Eu vou passar esse link aqui para vocês lá no Classroom. Tá? Esse aqui é um tutorial bem introdutório, como a gente utilizar programação linear com Python. Né? Tem uma biblioteca chamada Pulp, que é basicamente... cadê? Aqui. Eu vou importar ela aqui, ó, Pulp. Né? Como aí vocês já estão acostumados a utilizar outras bibliotecas, né? A gente faz import, Pulp. Né? E aqui está usando o alias, que é o P. Né? Se você estiver utilizando localmente, né, você vai precisar instalar a biblioteca, então você vai poder usar o pip, né, para instalar. Se você estiver utilizando o Colab, né, do Google, você não vai precisar usar instalar o pulp, né, você consegue rodar, mas apenas importando aqui, import pulp. Né? Então vamos ver esse exemplo aqui bem simples com código em Python, né, como que a gente transforma isso aqui esse problema em código, e a gente usa o pulp para encontrar o valor das nossas variáveis de decisão. Eu tenho um problema aqui que a gente consegue modelar com programação linear, ver que ele chama aqui de LP, que é Linear Program, né? Que é o termo que o pessoal usa frequentemente, é o termo em inglês. Né? Que ele diz o seguinte, eu tenho uma tabela aqui de aplicações financeiras. Eu tenho vários títulos aqui, título 1, título 2, título 3, 4, 5, 6. Cada título tem uma taxa de retorno. 8,7 ao ano, 9,5 ao ano, 12% ao ano, 9% ao ano e assim consecutivamente. Cada título tem um risco associado e um vencimento. Esse título aqui vence daqui a 15 anos, a 12 anos, 8 anos. Então, essa questão de informações para o meu problema. Ele quer investir o dinheiro dele nesses títulos aqui, mas ele tem algumas exigências, esse cliente. Né? Ele não pode investir mais do que 25% no único título. Não pode investir mais do que 25% do dinheiro que ele tem num único título. Tá? Então, tem um limite de até 25% no único título. No máximo, 50% em títulos com alto risco. Tem aqui, ó, com alto risco, tem alto, muito alto, alto, né? Tenho 3 títulos aqui, que é alto, alto e muito alto. Eu não posso investir mais do que 50% do meu dinheiro em títulos de alto risco. E mais de 50% total em títulos com vencimento superior a 10 anos. Né? Então ele quer investir mais de 50% do dinheiro dele em títulos com vencimento superior a 10 anos. Que são, tenho 1, 2, 3 títulos. Né? Título 1, título 2 e título 5, né? Superior a 10 anos. Então mais de 50% deve ser alocado nesses títulos. Então, para ver, vejam aqui que ele quer? Ele quer ter uma rentabilidade máxima. Ele quer ter uma rentabilidade maior possível. Por que esse problema aqui ele é bem interessante? Porque se eu não tivesse nenhuma restrição, ele ia alocar todo o dinheiro dele em qual título aqui? Se ele não tivesse nenhuma restrição, qual é o título que eu iria alocar todo o meu dinheiro? Se eu quero ter a maior taxa de retorno. O título 6. Perfeito. Título 6. Eu ia alocar todo o meu dinheiro no título 6, que tem 20% de retorno. Mas daí eu estou quebrando já aqui 2 restrições. Eu não estou seguindo essas restrições. Por quê? Ele tem investimento menor do que 10 anos e eu quero alocar 50% do meu dinheiro em títulos que têm vencimento maior do que 10 anos.
Está aqui nessa restrição, ó, restrição C. Eu também não quero alocar mais do que 50% do meu dinheiro em títulos que têm um alto risco. Então, eu preciso encontrar aqui um balanceamento para que eu tenha o quê? Na média, veja só, na média, a maior taxa de retorno possível. Veja que a gente não consegue determinar assim no olho, na mão, assim, rapidamente. A gente está trabalhando, estamos trabalhando com problemas pequenos. Mas isso aqui a gente pode extrapolar, pegar problemas com dezenas, centenas de variáveis de decisão, onde computacionalmente a gente consegue resolver em um tempo curto, encontrar a melhor solução possível, né? Que se a gente fosse fazer na mão ou testando, isso seria inviável. Então a gente já, aqui é um resumo, né, eu quero maximizar aqui basicamente a minha taxa média de retorno anual, né, sujeito às restrições, né? Obviamente, quando eu somar o que eu apliquei no título 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que ser 100%. Nem que eu aplique tudo no título 6 e o resto seja tudo zero, mas tem que ser 100%. Tem que colocar todo o meu dinheiro, né? Tem uma restrição que P1, aqui é a probabilidade, não é a probabilidade, é a porcentagem, né, alocada no título 1, no título 2, no título 3, título 4, título 5, título 6, tem que ser menor do que 25%, ou seja, se eu pegar a porcentagem que eu aloquei em P1, em P2, ou em P3, ou em P4, ou em P5, ou em P6, nenhum deles pode ser maior do que 25%. Isso aqui é a restrição A. Restrição B. P1, P2 e P5. Título 1, muito baixo. Título 2, regular. P1, P2 e P5. Não, deixa eu ver aqui novamente. P1, P2 e P5. P1 muito baixo, P2 regular. Seria o P4 aqui, que eu estou pegando os que são baixos, né? Muito baixo, regular e baixo. Seria 1, 2 e 4, né? Tá com um errozinho aqui, que seriam títulos de baixo risco, né? Então, no máximo, 50% total de títulos em alto risco, né? Ou seja, basicamente, 50% ou mais nos de baixo risco, né? Muito baixo, regular ou baixo. Seria o título 1, 2 e 4, né? E depois, 50% nos títulos com vencimento superior a 10 anos. 10 anos é o 1, o 2 e o 5. Perdão, aquilo ali era a restrição C, invertida ali é 1, 2 e 5, né? 1, 2 e 5. E a outra restrição, que é o de alto risco, né? Que seria título 3, 5 e 6. Né? 3, 5, 6 menor que 50%. E todos eles têm que ser maior ou igual a zero. Eu não posso ter uma porcentagem negativa. Então, isso aqui é só a modelagem do meu problema. Tá? Isso aqui é só um exemplo introdutório, tá, gente? Não precisa se desesperar aqui. Estou tentando só mostrar, vou passar o link para vocês verem depois da aula, né? Analisarem com mais calma. Então, daqui ele começa a criar o problema. Aqui ele dá um nome, tá? Rentabilidade, e ele seta aqui o problema como sendo um problema de maximização. Depois ele define o lower bound, né, que é o valor mínimo para cada variável, também variável de decisão. Tá? Ele seta a zero, né, o mínimo é zero para cada uma. Ele seta os valores de rentabilidade para cada título. Tá? Então ele botou aqui a rentabilidade 8,7, 9,5, 12, 9%, 13% e 20% para cada título. E aqui ele começa a setar, já em Python, né, a minha função objetivo, as minhas restrições. Tá? Veja que aqui ele seta, por exemplo, as restrições que cada título tem que ser menor do que 25%, a proporção. Né? Então, obrigatoriamente, P1, P2, P3, P4, P5, P6 tem que ser menor do que 0,25. Ele não pode ser maior do que 25% do meu dinheiro alocado. Então, basicamente, ele começou a transportar essas equações para o código. No final, ele vai chamar isso aqui, ó, prob, que é o meu problema, .solve. Quando eu chamo isso aqui, prob.solve, ele vai rodar
por debaixo dos panos, né, ele vai invocar um método, um algoritmo, na verdade, chamado simplex, que usa a álgebra linear para resolver esse problema de forma ótima, para encontrar a melhor solução possível. E daí ele vai me dizer qual é a melhor solução possível, qual é o meu lucro máximo, né, e quais são os valores para cada variável de decisão. E daí ele me dá esses valores aqui. Ele fala, olha, aloca 25% no título 2, 25% no título 4, 25% no título 5, 25% no título 6, 0 no título 1, 0 no título 3. Dessa forma, a gente vai ter a rentabilidade média máxima respeitando todas as restrições. Essa biblioteca que eu mostrei aqui para vocês, o Pulp, ela é gratuita, tá? Por isso que eu peguei esse exemplo aqui para vocês. E eu vou jogar esse link para vocês lá no Classroom, para vocês tentarem replicar, tá? Deixa eu fazer isso agora. Pronto. Link sobre programação linear. Vou botar aqui PL. Acabei de postar. Deixa eu voltar aqui para o slide, tá? Então, deixa o slide aparecer. Bom, então essa é a forma como a gente transforma esse conceito básico de equações lineares em código, né? Especificamente com Python, né? Que é o Pulp. Talvez tenha outras bibliotecas, muito provavelmente tem, né? Eu já usei o Pulp, porque ele é gratuito, eu sei que ele funciona, tem tem uma comunidade grande, né? Então tu vai encontrar muito exemplo, tu vai encontrar muito material para usar o Pulp, né? Por isso que eu usei como exemplo para vocês, né? Eu cheguei a utilizar o Pulp para problemas grandes, assim, sem problema algum, né? Porque vocês vão encontrar algumas bibliotecas que vocês conseguem utilizar de forma gratuita, mas até um determinado tamanho do problema. Se o problema ele cresce muito, aí tu tem que pagar. Porque ele deixa você só brincar, né, com os probleminhas básicos, mas se você for utilizar de forma, digamos assim, comercial, para resolver um problema maior, aí ele vai dizer, beleza, problemas deste tamanho, com tantas variáveis de decisão, desse nível de complexidade, tu tem que pagar aqui a licença completa, a licença Pro. Né? Com o Pulp não tem esse problema. Aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês, não vai dar tempo da gente resolver hoje, já são 2h20, já estamos finalizando a nossa aula. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês tentarem modelar com a equação linear, assim como foi feito esse exemplo aqui, tá? Eles vão tentar definir aqui a função objetivo e as restrições, só isso. Tentar definir a função objetivo e as restrições desse problema. Bom, eu posso ter uma solução aproximada para um determinado problema? Sim ou não? Eu vou encontrar sempre a solução ótima? O que vocês acham? É difícil, depende da complexidade do problema. Não, né? Nem sempre eu vou conseguir encontrar a solução ótima. Porque às vezes o problema ele é tão complexo que eu encontrando uma solução aproximada, às vezes até mesmo encontrando uma solução já é bom demais para o meu problema. Se a gente tivesse com um quadro, eu mostrava para vocês um problema que é chamado de wildcards, para a gente pegar um conjunto de IPs, por exemplo, e transformar ele num IP menor com wildcards, que a gente chama que é coringas, asteriscos, né? Esse é um problema bem complexo, que ele é não linear, e às vezes só de você encontrar uma solução que comprima, que a gente use menos memória, para representar aquele conjunto de IPs já é excelente.
né? Encontrar a solução ótima, fantástico, é muito difícil, né? Mas se encontrar uma solução já que reduz, já é bom demais. Então, eu posso encontrar uma solução aproximada? Sim. Às vezes encontrar uma solução aproximada, que não é ótima, que é próximo do ótimo, já é mais do que o suficiente. É aí que a gente entra no outro conteúdo, que é chamado de heurística. Basicamente, uma heurística é uma técnica computacional que é aproximativa, que ela visa alcançar uma solução que é válida, que é aceitável, mas que ela não é a ótima. Pode ser que uma heurística encontre uma solução ótima? Pode ser, mas ela não garante. Ela geralmente encontra uma solução aproximada, próximo do ótimo. Então, espera-se que, em muitos casos, as heurísticas alcancem valores ótimos ou próximo dos ótimos. Se você tem uma heurística que encontra um valor muito distante do ótimo, né, seja a melhor solução possível, então, geralmente, aquela heurística não é tão boa para resolver aquele problema, né? Daí a gente tem uma outra definição, que é chamada de meta-heurística, que é basicamente um conjunto de regras daquele algoritmo pré-definido, né? Qualquer pessoa pode criar uma heurística, né? Basicamente é um algoritmo que busca resolver um problema sem encontrar uma solução ótima. Ele busca encontrar uma solução próxima do ótimo, né? Esse é o objetivo, ou ótima, né? Uma meta-heurística é um pouquinho diferente. O princípio é o mesmo, mas eu tenho passos, digamos assim, passos pré-definidos. Eu tenho uma estrutura, um conjunto de regras que eu vou partir daquele conjunto de regras iniciais. Uma meta heurística muito famosa, né, que a gente falou dela nas outras aulas, é os algoritmos genéticos. Então a gente vai gastar um tempinho depois estudando um pouco sobre os algoritmos genéticos, né, para entender como é que ele funciona. Tem uma outra meta heurística chamada de GRASP. É um acrônimo para Grid Random Adaptive Search Procedure, que é um procedimento de busca adaptativo, randômico, ganancioso, digamos assim. É uma outra meta heurística. Por que isso aqui é chamado de meta heurística? Porque ele tem passos pré-definidos. Algoritmos genéticos. Ele parte do princípio que eu tenho uma população, onde eu vou ter o cruzamento, e daí eu vou verificar qual é o melhor indivíduo dentro daquela população, que é o indivíduo mais forte, e esse indivíduo que vai perpetuar. Mas eu também tenho mutações. Às vezes, quando eu cruzo o indivíduo A com o indivíduo B, eu posso ter uma mutação. Daí, essa mutação pode gerar indivíduos mais fortes ou mais fracos, e dependendo com o passar das gerações, ele pode se perpetuar ou não. Isso é uma meta heurística, está definido. São os passos pré-definidos dos algoritmos genéticos. No GRASP, eu vou ter lá uma busca inicial, eu vou ter lá, primeiro, uma construção de uma solução, depois uma busca que vai tentar melhorar aquela minha solução inicial. E assim vai, né? Cada meta heurística, né, ele tem uns passos pré-definidos, onde a gente vai se espelhar nesses passos para construir o nosso algoritmo. Então, basicamente é isso. Uma meta heurística é uma heurística que tem passos pré-definidos. Ela tem uma essência. A gente vai seguir aquela essência para aplicar na resolução do nosso problema. Então, posso usar a inteligência artificial? Sim, podemos usar a inteligência artificial. Depende do problema. A gente tem que saber diferenciar, né? Não é bem diferenciar, tem que saber identificar o problema que a gente está trabalhando para saber se a gente vai aplicar uma técnica de inteligência artificial, se a gente vai aplicar uma meta heurística, se a gente vai criar a nossa heurística, se a gente vai utilizar um método exato como programação linear, por exemplo. Então aqui, para a gente finalizar nossa aula, né, eu já mostrei esse slide para vocês antes, estou mostrando aqui novamente. A gente tem um organograma, né, onde a gente vai iniciar quantidade de amostras que a gente tem. Isso aqui foi tirado do Scikit-Learn, tá? Do site Scikit-Learn. Se eu tenho menos de 50 amostras, para eu pegar mais dados.
Se eu tenho mais de 50 amostras e eu quero predizer uma categoria, tá com rótulo? Sim. Tenho mais de 100 mil amostras, então eu vou utilizar um algoritmo de classificação, ou vou utilizar um algoritmo de cluster, vou utilizar um algoritmo de regressão, isso aqui é de machine learning, tá, pessoal? Eu vou utilizar eu vou utilizar redução de dimensionalidade. Então isso aqui é só um guia, né, que serve para vocês futuramente darem uma olhada, quando vocês forem tentar resolver um problema com machine learning. Então tem esse guia aqui, muito legal, do scikit-learn. E é isso. Na aula de hoje, né? A gente já chegou no horário do fim da nossa aula. A aula está gravada, vou colocar lá no YouTube. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre heurísticas, com um pouquinho mais de detalhes e um pouquinho mais de programação linear. Vou mostrar para vocês como é que resolve aquele exercício que está lá no slide. Vou colocar o slide disponível também lá no Classroom. Tente resolver esse exercício desse slide de programação linear. Tentem replicar aquele código que está no link que eu coloquei para vocês lá no Colab. E na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre algoritmos genéticos, tá bom? É isso por hoje, pessoal. Alguma dúvida? Não. Pois, então tá bom. Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Vou interromper aqui a gravação. E é isso, pessoal. Até quinta-feira. Até lá, pessoal. Até. É, professor.